Como é que a gente pode conversar com as crianças sobre as emoções? Se para a gente já é difícil, né? Imagina para as crianças. A partir de qual idade falar, por exemplo, sobre tristeza, medo, angústia, sobre o amor? Essa prosa com eles pode aumentar o laço, o vínculo, né, entre pais e filhos. A gente convidou a psicóloga Lívia Alvarenga para justamente trazer para a gente um pouco mais de tranquilidade quando se trata de conversar sobre emoções. Lívia, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, bom dia, Mônica. Bom dia. Então, é difícil falar com as crianças sobre emoção? Porque às vezes a gente nem mesmo tem... Por que é difícil? Por quê? Porque nós não conhecemos as nossas emoções. Nós não recebemos essa educação. Nós não fomos educados para conhecer nossas emoções. Eu não sei, às vezes, diferenciar o momento que eu estou com raiva ou o momento que eu estou cansada. Às vezes eu estou extremamente cansada e acho que eu estou com raiva. E aí, como que eu vou explicar isso para uma criança se eu não consigo identificar o que eu estou sentindo naquele momento? Ou o que eu sinto no meu dia a dia? Às vezes eu vivo um processo tão acelerado que eu esqueço de observar o que eu estou sentindo. E se eu não sei o que eu estou sentindo, como que eu vou identificar para o meu filho e falar para o meu filho que emoção é aquela? E quando que eu começo a conversar com a criança sobre isso? Quando que ela tem noção, assim? Assim, o dialogar com a criança desde sempre. Desde sempre, né? Então, quando a gente está, por exemplo, lidando com um bebê, ele não tem emoções? Ele tem emoções, mas é muito difícil de identificar. Mas se a gente nomeia momentos do tipo... você está chorando agora porque você está com fome, né? A mãe já identificou o motivo daquele choro. Você está com dor, a mamãe está aqui, né? Agora nós vamos tomar um banho. Agora hoje está um pouco fria, é por isso que você está chorando. Quando você começa a identificar e você começa a falar isso para a criança, já é um primeiro sinal. Aos poucos isso vai aumentando. Quando chega na fase da birra, né? As pessoas falam assim, a criança está dando birra porque ela é manhosa. Não é. Eu vou te interromper um pouquinho, Lívia, porque o pessoal me informou aqui agora que a gente vai consertar um detalhe no seu microfone, tá? E a gente já volta com a Lívia Alvarenga. Eu quero pedir a você que participe também pelo 99897.000. A gente está conversando sobre as emoções e já eu volto com a Lívia. E nós estamos conversando hoje sobre como conversar com as crianças sobre as emoções, a partir de qual idade, né? E isso pode fortalecer o vínculo entre filhos e pais. Eu estou recebendo a Lívia Alvarenga, que é psicóloga, que está aqui com a gente hoje. Deixa eu trazer a pergunta de uma amiga nossa, a Aline. Ela tem um bebê de 1 ano e 5 meses e gostaria de saber se já pode conversar com ela sobre as emoções, se já entende. Sim. A idade de 1 ano e 5 meses, a criança ainda não desenvolveu a fala. Ela fala algumas palavrinhas, mas a fala complexa de falar o que eu estou sentindo ainda não. Tá. Geralmente é uma fase que a criança ela vai entrar na fase da birra, né? 10 meses até 2 anos é aquela fase que a criança vai nos lugares, de repente ela dá uma birra, né? E as pessoas falam assim, é uma criança mimada. Não. A gente fala que ela está tendo uma convulsão emocional. Ela está tendo várias emoções ao mesmo tempo que ela não consegue identificar e ela não consegue expressar como palavras. Então, qual que é a atitude ideal dos pais nesse momento? A atitude ideal dos pais, às vezes o pai fica bravo, fica nervoso, todo mundo olhando, todo mundo julgando, né? Porque a criança está dando um show piti, ali, né? está dando um piti. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é olhar nos olhos da criança, esperar ela acalmar e falar, tudo bem, papai está aqui, a mamãe está aqui, você teve um monte. Porque nessa hora nem os pais conseguem identificar quais foram as emoções que essa criança teve. O que passou ali naquele universo? Nós estamos aqui. Então, nesse primeiro momento, a gente acolhe. Mas a gente pode conversar sobre isso? Claro que sim. Para isso existem os livros de historinha. Para isso existe fantoche. A gente conta uma história para a criança, a gente conta as histórias das emoções. Os meus filhos, quando eram menores, eu gostava muito de contar as histórias de Esopo mesmo. Porque ele não fala especificamente das emoções, mas ele conta as histórias de lição de moral, como as pessoas se sentem quando acontece alguma coisa. E dali eu estendia um diálogo. Então, a criança vai entender com 1 ano e meio? Não sei se a criança vai entender com 1 ano e meio de uma forma que o adulto entende, né? Assim, dessa maneira mais madura das emoções. Mas quando isso é introduzido desde pequeno e esse acolhimento junto com a emoção que a criança sente, porque não adianta eu falar de emoção e não acolher a emoção da criança.
Então, se eu acolho a emoção da criança, se eu falo para ela sobre emoção, de acordo com que ela vai desenvolvendo a linguagem, ela vai compreendendo melhor o que ela sente, ela vai acalmando dentro dela e vai identificando dentro dela mesmo as emoções. E ela é capaz de identificar nela, no colega, da professora, da mãe, do pai. E com isso, com essa conversa, a gente pode evitar muito sofrimento lá na frente. Sim, com certeza. E fortalece o vínculo com os pais. Fortalece o vínculo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Deixa eu trazer umas perguntas para a Lívia, né? Noemi do Aclimação. Mônica, quando é a hora dos adolescentes... Falando em emoção, né? A pergunta chegou aqui. Quando é a hora dos adolescentes começarem a namorar? Ela tem essa dúvida, né? E ela até reforça aqui, porque isso trata-se também de emoção. Sim. Na verdade, essa questão do namorar, existe uma preocupação muito grande dos pais com isso, né? Eu atendo adolescentes e o que eu percebo hoje, que o perfil de adolescentes de hoje em dia, eles não estão muito, no primeiro instante, ligados no namorar. Eles têm uma relação diferente com as emoções. Quando eles têm uma amizade muito profunda com alguém, eles identificam que aquela pessoa pode ser alguém que eles possam namorar. Então, é um processo de descoberta e depende o que é o namorar que eu autorizo o meu filho a namorar. Por exemplo, um adolescente de 13 anos, qual que é o tipo de namoro permitido, né? Então, assim, que tipo de relação eu permito? Porque se eu proíbo, por exemplo, eu também estou tirando, né, o direito daquele adolescente de se expressar. Ele vai fazer escondido, porque é uma fase de testar. Então, não existe assim uma data, uma época. É claro que se existe grandes paixões e muito jovem, vai ter um desequilíbrio das emoções maiores. Por quê? Porque eu não conheço bem as minhas emoções. Como é que a gente vai... Eu vou trazer outras perguntas aqui, mas quando nomear essas emoções? Olha, você está triste, né? Você está com medo. É na conversa mesmo? É na conversa mesmo. É na conversa. Entendi. No dia a dia. Na hora que as situações vão acontecendo. Por exemplo, acordei de manhã e eu tive um pesadelo. Mamãe, eu tive um pesadelo. Calma, você sentiu medo. A Janaína mora no distrito de Miraporanga. Um beijo para você, viu, Janaína, e para todos de Miraporanga. Tem 2 filhos, uma de 2 anos e um de 11 anos. Esse, ela conta que ele está um pouco rebelde. Não sabe o que fazer. Já levou a psicóloga e falou que ele não tem nada. Como lidar? Rebeldia também é uma emoção. Tá, rebeldia com 11 anos, né? É uma emoção saudável. Por quê? Porque a gente educa a criança até os 7 anos de idade. Então, do 0 ao 7 é onde a gente ensina tudo. A gente ensina sobre emoções, a gente ensina sobre a vida, a gente ensina valores morais, a gente ensina comportamentos. Aí ele vai entrar numa fase de latência, que é de 8 a 10, 11 anos. Nessa fase, isso vai ficar tranquilo. Mas com 11 anos, ele começa, 11, 12, 13 anos, eles começam a testar isso que foi ensinado. Como que eles vão testar isso que foi ensinado? Eles vão pegar tudo que eles aprenderam com os pais e vão começar a questionar. Eles vão questionar tudo. Então, para mim, o que é o jovem adolescente saudável? O adolescente saudável é aquele que questiona os pais. Aquele que vai vestir uma roupa que ele nunca vestiu antes, é aquele que não vai querer mais ir na igreja, que os pais iam, é aquele que vai se identificar com um grupo de amigos, ele precisa se identificar com um grupo de amigos. Então, o que os pais precisam fazer? Cuidar de quem é o grupo de amigos, porque ele precisa se identificar com o grupo, ele precisa se identificar com o igual, e esse igual não é os pais. O problema é o adolescente que, com 12, 13 anos, tudo que os pais falam é a pura e absoluta verdade e eles são coniventes com aquilo. Ali tem um problema sério, ali tem um alerta. Mais perguntas aqui para nossa amiga Lívia, né? Mônica, caiu como uma luva para mim. Estou me separando e ainda não contamos nada para minha filha. Minha maior preocupação é que ela passe por isso sentindo o mínimo possível, né? Eu não encontrei ainda achar as palavras para explicar isso para ela. Ela tem 3 anos. Alguma sugestão, Lívia? Tem um livro que ajuda muito, que chama O Amor que Nos Faz Bem, que é o do Joan Garriga. Ele fala sobre isso.
E é sempre o momento certo de conversar com a criança. Uma criança de 3 anos, ou qualquer processo de separação, o que a gente vai dizer? Que dentro dela tem o papai e a mamãe. O papai e a mamãe não é mais namorado, mas não vai deixar de ser papai e mamãe. São funções diferentes. A função pai e mãe, ela nunca vai acabar, a não ser que eu não queira mais assumir aquele papel e eu abro mão daquilo e eu dou essa criança para outra pessoa, mas mesmo assim eu não deixei de ser a mãe ou o pai. Mas eu não quero mais essa responsabilidade e eu abandono, né? Mas se eu vou manter uma relação de pai e mãe, se vai continuar tendo esse vínculo com a criança, mesmo que não tenha o vínculo, né? Eu trabalho muito isso. O papai ou a mamãe está dentro de você. Você é o papai e a mamãe aqui no seu corpinho. Então, o papai e a mamãe não precisam estar junto para estar com você. Nós vamos amar você de outra maneira. Nós não precisamos estar junto para amar você. Só para repetir o nome do livro, para essa amiga nossa? Chama O Amor que Nos Faz Bem. Do Garrida? É. Meu filho de 3 anos, quando ouve música triste, ele chora. Daniele, do Jardim Europa. Qual idade? 3 anos. Ai, que bonitinho. Fiquei encantada também. E aí, acolhe essa tristeza? Sim, acolhe essa tristeza. Né? Olha, essa outra também de 3 anos, a Daniela do Luizotti de Freitas. Como conversar, né, com a criança de 3 anos? Saber o que sentiu durante o dia na escolinha, na casa dos avós. É perguntar? Como foi seu dia? Me conte. Assim, às vezes quando você pergunta como foi o seu dia, a criança vai responder legal. Legal. Né? Ou foi chato. Né? Alguma coisa assim, ela vai te dar uma única palavra, né? E aí, como que eu faço para explorar essa pergunta? Pergunta, por exemplo, o que ela te ensinou hoje que foi divertido? Né? Teve algum momento que você ficou mais angustiado? Você vai questionando a criança, com quem você brincou hoje, né? O que a vovó fez de gostoso para você comer? Aí ela vai te contando as histórias daquilo que aconteceu. E aí você vai ter uma informação mais rica. Vai trazendo as emoções, né? Sim. Essa é a Lívia Alvarenga, psicóloga, que está aqui com a gente hoje e nos trouxe como conversar com as emoções com as crianças, né? E eu adorei essa conversa.